O assunto do vídeo de hoje é o seguinte: a influência das línguas africanas no português brasileiro. E o tema que está acima disso é o seguinte: relações entre o Brasil e o continente africano. Por que eu estou gravando esse vídeo? Eu tenho um trabalho para fazer, que eu estou usando o vídeo para isso, para fazer de uma disciplina que se chama História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena, da professora Beatriz Polidori. E aí, esse trabalho diz o seguinte: consiste na realização de uma pesquisa sobre as apropriações e transferências culturais entre o continente africano e o Brasil. E ela deixou a temática livre, embora tenha feito sugestões. Mas eu gostei das sugestões dela. Uma delas ali me chamou mais atenção, que diz o seguinte: linguagem e identidades afro-brasileiras. E aí pesquisei alguns textos e teve um que me chamou mais atenção, que é da Ieda Pessoa de Castro. E o título é A Influência das Línguas Africanas do Português Brasileiro. Esse aqui, ó, até fiz uma pequena impressão para eu poder ler melhor o texto, né? E, de forma bem resumida, o que é que diz esse texto? Ele é dividido em algumas partes, então vou repetir o nome ou o título deste texto: A Influência de Línguas Africanas no Português Brasileiro. Então, primeiro ela começa trazendo um panorama da África, tá bom? De onde que vem essas origens, né? As origens dessa influência, né, linguística no Brasil, lá na África. Daí ela trata do Brasil, depois alguns fatores determinantes, também faz alguma citação sobre o que eu nem sabia que existia, nem conhecia esse termo aqui, mas o que ela chama de ladino, e também algumas considerações sobre a mulher negra, a língua de santo, e por fim ela entra em maiores detalhes sobre os bantus, né, e sobre os oeste africanos, e por fim, aí sim, por fim mesmo, o português do Brasil e as suas influências, e a influência nos seus níveis linguísticos. E ela traz aqui os níveis, os seguintes níveis da língua, né? Interferência ou influência no vocabulário, no léxico, influência na morfologia e na sintaxe, no nível da palavra e no nível da sentença, da frase, e interferência na fonologia, ou seja, na pronúncia, né? Bom, eu quero começar o vídeo de hoje, então, de forma bem resumida, trazendo o que ela traz, falando sobre o que essa autora deixa nesse texto aqui da África em si, que até agora eu só mencionei quais são as divisões do texto. Da África em si, ela nos informa que, do século XVI ao século XIX, o tráfico transatlântico trouxe século XVI ao XIX, trouxe em cativeiro para o Brasil 4 a 5 milhões de falantes africanos, originários de duas regiões da África subsaariana, abaixo do Saara, né? A região Banto, marque bem esse nome, situada ao longo da extensão sul da linha do Equador, e a região oeste africana, e entre aspas também chamada sudanesa, que abrange os territórios que vão do Senegal à Nigéria, essa influência nigeriana. E aí ela continua dando maiores detalhes sobre isso, dizendo que a região Banto, que é aquele primeiro grupo, é um grupo de 300 línguas muito semelhantes, faladas em alguns países atuais que ela menciona no texto, entre elas Angola. Então o Banto, vamos pegar aqui de modo geral, esse país, né, hoje em dia, de maior influência. E daí ela também menciona alguns subgrupos, né, dentro do Banto, Kikongo, Kimbundo e Umbundo. E é isso. Daí outras informações, se eu me estender aqui, eu não vou conseguir terminar o vídeo no tempo que eu preciso. Tem um limite aqui para o trabalho de hoje, segundo a professora mesma. Tá, e o segundo grupo, que vem da região, essas são duas regiões, né? A primeira região é a Banto, a segunda região, então, é a Oeste Africana ou Sudanesa. São as línguas do Oeste africanas, chamadas de sudanesas, mais importantes são da família de Kiwa. Vamos pegar aqui a Nigéria como ponto de referência para a gente ter uma noção disso de região, né? E aí ela conclui esse texto dizendo o seguinte: no entanto, apesar desta notável diversidade de línguas, todas elas têm uma origem comum, que é a grande família linguística chamada Níger-Congo. Níger-Congo. Todas elas, logo, são todas línguas aparentadas, embora de regiões diferentes. Mas a grande família linguística, então, chama Níger-Congo. O que mais que eu poderia mencionar aqui? Daí para finalizar essa parte da África em si, ela traz a seguinte informação. É preciso entender os fatos relevantes de ordem socioeconômica e de natureza linguística, que ao longo de 4 séculos consecutivos favoreceram a influência de línguas africanas na língua portuguesa no Brasil. Isso se faz sentir em todos os setores ou níveis linguísticos também. O léxico, o semântico, o prosódico, o sintático, de maneira rápida e profunda na língua falada, né? O comportamento sociolinguístico em si. Uma estatística importante de se mencionar no vídeo, que ela traz aqui no texto,
é que um censo de 1823 apontou que 75% da população brasileira era composta de negros e mestiços, os termos que ela mesma utiliza no texto, e que essa grande influência se deu principalmente pelas relações de trabalho e na convivência diária. Inclusive, ela traz aqui a citação entre aspas, ladino e a mulher negra também. Ladino é aqueles que logo cedo aprendiam a falar os rudimentos do português e podiam participar de duas comunidades sociolinguisticamente diferenciadas, a Casa Grande e a Senzala. Participavam então dessas duas comunidades. Isso de acordo... ela cita um autor aqui, né, o Gilberto Freire. Já a mulher negra, nesse caso, ela cita como aquela responsável também pela responsável ou pela sua influência no ambiente doméstico. Então, na educação dos filhos também ela tinha uma vida, na vida cotidiana do colonizador, o que influenciou grandemente o falar, né? E também a questão da religião. Isso também influenciou as lideranças afro-religiosas, principalmente em palavras semelhantes como o axé, né? Que é o equivalente ao assim seja, ou amém também do cristianismo. Tá, e aí já indo pro final do trabalho dela, do meio pro final, relembrando que são duas regiões, né, os Bantus e os Oeste Africanos, aqui ela entra em maior detalhe sobre isso. Então, os Bantus, ela diz o seguinte, no que concerne a influência Bantu, ela é muito mais profunda em razão da antiguidade do povo Bantu no Brasil. Então, os Bantus, todos que vieram com essa influência linguística na África, eles são mais antigos. Então aqui ela diz assim, o povo banto no Brasil, denominado tradicionalmente de Congo-Angolana. Então os bantus, Congo-Angolana. De densidade demográfica e amplitude demográfica alcançada pela sua distribuição humana em território brasileiro. São mais antigos do que os oeste africanos também, ou nigerianos. A sua presença foi tão marcante no Brasil no século XVII, ou seja, nesse período até 1700, né, que em 1697 é publicada em Lisboa uma importante obra chamada, entre aspas, A Arte da Língua de Angola, do padre Pedro Dias. E esta é considerada a gramática mais antiga de uma língua banto, e foi escrito na Bahia, para os dos jesuítas, beleza? Então, essa informação é o que mais importa aqui, que é a língua que teve a maior influência no Brasil por conta da sua antiguidade. Já entrando então para os oeste africanos, ou também os sudaneses, entre aspas, sua concentração sua concentração no século XVIII, principalmente, foi de tal ordem, principalmente em Minas, né? Minas de ouro e diamantes, na região de Minas Gerais, Goiás e Bahia. Então essa foi a segunda maior influência linguística, veio nesta segunda onda, né, vamos dizer assim, os oeste africanos. Inclusive por uma obra bastante importante também publicada em 1731-41 por Antônio da Costa Peixoto, chamada Obra Nova da Língua Geral de Mina. Beleza. Agora já partindo para o final do texto, em que ele mostra a influência no português do Brasil, ele diz o seguinte, ou ela diz o seguinte: depois de 4 séculos de contato direto e permanente de falantes africanos com a língua portuguesa no Brasil, o português do Brasil, naquilo que ele se afastou do português de Portugal, descontada a matriz indígena menos extensa e mais localizada, é em grande parte o resultado de um movimento implícito de africanização do português e, em sentido inverso, de aportuguesamento do africano. Essa interação linguística, e aqui olha só esse parágrafo que interessante, que ela aponta por que houve uma facilidade dessa influência das línguas africanas com o português. Aqui ela cita 2 situações linguísticas, né? Essa interação linguística, apoiada por fatores favoráveis de ordem sócio-histórica e cultural, foi provavelmente facilitada pela proximidade relativa da estrutura linguística também, além daquela questão sócio-histórica e cultural, mas pela proximidade relativa da estrutura linguística em si, do português europeu antigo e regional com as línguas negro-africanas que o mestiçaram. Entre essas semelhanças, o sistema de 7 vogais orais, A, E, I, O e U, e a estrutura silábica ideal, consoante-vogal, consoante-vogal, onde se observa a conservação do centro vocálico de cada sílaba, mesmo átona.
Esse tipo de aproximação casual, mas notável, provavelmente possibilitou a continuidade do tipo prosódico de base vocálica do português antigo na modalidade brasileira, afastando-a, portanto, do português de Portugal, de pronúncia mais consonantal. E aqui ela faz essa diferenciação, né? O português de Portugal é mais consonantal. E o exemplo que ela traz, vamos pensar na palavra pneu. Veja que na minha pronúncia aqui, claro que estou sendo, eu mesmo estou me monitorando agora, mas se eu não estivesse, provavelmente eu falaria isso com mais naturalidade. Mas pneu, pneu, tem uma vogal aí entre o P e o N, não tem? Entre as consoantes. Isso é característica do português brasileiro e influenciado por línguas africanas, porque no português de Portugal isso quase não tem esse fenômeno linguístico, né? Então, o P e o N realmente são P e N, pneu, pneu, enquanto eu nem sei pronunciar isso. Mas no nosso português brasileiro, não. Então, sempre tem uma vogal no meio, não existe consoante com consoante, pelo menos na fala, né? Outro exemplo é ritmo. Ritmo, veja que tem um I ali depois entre o T e o M, embora na escrita sejam duas consoantes. Então, o advogado também é da mesma maneira. E aí, então ela afirma que o negro banto, por ser mais antigo no Brasil, que teve maior influência, portanto, maior transformação, maior agente transformador da língua portuguesa na sua modalidade brasileira. Agora, para finalizar o vídeo, ela traz alguns exemplos de influências no português brasileiro nos seus níveis. O primeiro nível é no nível de vocabulário em si mesmo, né, de léxico. O segundo é no nível morfológico ou sintático também, morfológico a nível de palavras, sintático a nível de sentença e orações, e também influência no nível fonológico, que é a pronúncia em si. No nível da palavra, ela traz alguns exemplos de palavras que conservaram a forma e significados, por exemplo, samba, xingar, muamba, tanga, sunga, giló, maxixe, candomblé, umbanda. Aquelas que conservaram, aquelas que tomaram um sentido especial, por exemplo, por tradução direta de uma palavra africana, mãe de santo, 2, despacho, terreiro, entre outras palavras. Então, houve grande influência no vocabulário do português brasileiro. Tem várias palavras que ela cita aqui, eu só trouxe algumas, né? Agora, a interferência na morfologia, sintaxe, ou seja, a nível de palavra em si, na sua raiz, e também sintaxe, que é a estrutura, a frase, a sentença. Não há de ser por mero acaso ou seguindo apenas a deriva interna da própria língua portuguesa que na linguagem popular e descontraída do falante brasileiro a tendência é assinalar o plural dos substantivos apenas pelos artigos que sempre os antecedem. Por exemplo, de se dizer as casas. Você já viu isso? Vocês já devem ter notado esse comportamento linguístico que a gente tem no dia a dia, né? Então, as casas, as pessoas, coisas desse tipo, isso é influência de línguas africanas também, feito principalmente de línguas bantas, de línguas do africano banto, em que há sim apenas marca plural nos artigos. Que mais? Tá, então tem outros exemplos, eu já vou para a parte de interferência ou influência na fonologia, que é a pronúncia, né? A tendência do falante brasileiro em omitir as consoantes finais, olha só que interessante isso aqui. A tendência do falante brasileiro em omitir as consoantes finais das palavras ou transformá-las em vogais coincide com a estrutura silábica das palavras em banto e em yorubá, que nunca terminam em consoante, não terminam em consoante. E aqui ela traz exemplos. Nós mesmos, você que está assistindo esse vídeo pode fazer esse teste. Então a gente não diz assim, eu vou falar, não, eu vou falar. A gente meio que corta, na verdade, na fala, essas consoantes. Isso é uma influência africana. Interessante, né? Eu vou dizer, mas a gente não usa essa consoante. O que mais que eu poderia mencionar aqui para finalizar o vídeo? Bom, então eu acho que é isso, tá? De modo geral, essa era a ideia do texto, trazer essa influência. E acho que cumpri o objetivo do trabalho e também do vídeo. Eu fico por aqui e valeu. A autora, né, a Ieda Pessoa de Castro, tá bom? Esta autora aqui, o texto principal. Mas as referências que ela usou para construir o texto dela aí são muitas. Câmara Júnior, Carneiro, Edson Carneiro, Souza Carneiro, Luiz Câmara Cascudo, Eugênio de Castro, Celso Cunha, Silvio Elia, Sérgio Figueiredo Ferretti, Décio Freitas, Gilberto Freire, Joseph Greenberg, entre muitos outros aqui. É uma lista bem extensa de autores, beleza? Então fico por aqui, caso você tenha interesse, vou deixar o link aqui na descrição desse PDF para você também dar uma lida sobre isso. Valeu!